Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá pessoal, eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o comentário que o Edivan Pereira fez no vídeo sobre turismo, porque ele me dá gancho para falar sobre o assunto de hoje, que eu vou falar sobre o direito da pessoa com deficiência no transporte. Então, na opinião do Edivan, as empresas de ônibus tendem a classificar os seus assentos como sendo executivos para não dar o direito ao passe livre para quem tem esse direito. Essa é a opinião dele e daqui a pouquinho eu vou falar sobre o passe livre aqui para vocês. Eu demorei um pouquinho para postar o vídeo de hoje, porque à medida que eu fui pesquisando o assunto, eu fui descobrindo que eu tinha que ler outras leis, resoluções. Eu procurei a assessoria da pessoa com deficiência aqui de Curitiba, da prefeitura. Eu procurei o pessoal da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Eu estudei a LBI, a Resolução 280 de 2013 da ANAC, a Lei 8899 de 94, o Decreto 3691 de 2000, a Lei da Prioridade, que é a 10.048 de 2000, o Decreto 5296 de 2004 e até o Código Brasileiro de Trânsito. E o que a nossa legislação prevê para as pessoas com deficiência? Diz que os veículos e as estações de transporte aéreo, terrestre e aquaviário têm que ser acessíveis. E diz também que as estações e os transportes têm que ter um sistema de comunicação acessível informando de todo o itinerário. Eu nunca vi em nenhuma estação de metrô ou terminal de ônibus essas informações em formato acessível para a pessoa com deficiência visual, mas se você já viu, por favor, coloca aqui nos comentários para a gente saber. E o que mais fala do transporte? Fala que na renovação da frota de transporte e de turismo tem que estar acessível. Essa frota tem que estar acessível desde janeiro de 2020. Então, quem renovou de lá para cá tem que ser acessível, né? Então, assim, eu já viajei em ônibus, por exemplo, que a parte convencional do ônibus era só no andar de cima. Como que uma pessoa cadeirante vai ter acesso a esse andar, a esses assentos? Uma outra coisa que a lei prevê é que o transporte coletivo tem que dispor de assentos reservados para um determinado grupo e eles têm que estar sinalizados. E quem que é esse grupo? Além das pessoas com deficiência. Não é só as pessoas com deficiência que têm esse direito, não. Olha só, são as gestantes, os obesos, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os idosos. E além das pessoas com deficiência, claro. E eu não sei se você reparou, mas pelo menos nos ônibus aqui de Curitiba, que eu mais frequento, né? Esses assentos, eles estão localizados justamente na saída, ao lado da porta. Quando você entra, na porta de entrada, na verdade, e que na porta de saída também, em muitos casos, né? Então, quando você entra, já está ali aquele assento reservado para esse grupo. Por quê? Para que essa pessoa possa entrar e sentar-se rapidamente antes que o ônibus ou o metrô saia arrancando, que essa pessoa possa cair, e também para essas pessoas não obstruírem a saída na hora da saída, na hora que o ônibus ou o metrô pararem. Então, eu gostaria de pedir para você que, se você não faz parte de nenhum desses grupos, não se utilize desses assentos, deixa esses assentos para quem de direito. Esses assentos estão localizados na porta por um motivo, tá? Justamente para facilitar a vida da gente. Eu sei que tem gente que já me falou, para que você precisa sentar? Você tem problema nos olhos, não nas pernas. Mas, gente, tudo bem, ficar em pé eu consigo. O problema não é esse. O problema é achar o lugar para se segurar antes que o ônibus arranque. Eu tenho que ficar com as minhas mãos livres para poder cuidar dos meus pertences, porque eu não enxergo, para poder cuidar do meu cão-guia. Como que eu vou fazer isso em pé? Além do mais, se a gente que não enxerga, estou falando de mim, né, eu que não enxergo, tiver sempre um lugar fixo, fica muito mais fácil para entrar, para sair. Fica melhor para mim, vocês sabem que os ônibus, por exemplo, eu já tive um metrô que prensou, assim, bateu a porta no meu braço. Eles abrem e fecham, o tempo é muito reduzido. E também tem as pessoas que têm mobilidade reduzida. Eu
Eu tenho mobilidade reduzida por não enxergar, tem gente que tem mobilidade reduzida pela idade, pela sua situação física. Então tem um motivo. Então eu peço encarecidamente que se você não precisa desses assentos, não os utilize, deixe para quem realmente precisa. E não adianta ficar oferecendo, vai oferecer um lugar lá do outro lado do ônibus para a pessoa, no lugar do ônibus da pessoa, porque daí a pessoa vai sair, ela vai ter a dificuldade, entendeu? Então, por favor, respeitem. E o passe livre? Quem tem direito? A lei federal diz que o passe livre para ônibus interestaduais ele é garantido para pessoas com deficiência que tenham renda per capita de até um salário mínimo. O que significa? Você pega a renda de toda aquela família que reside naquele lugar, divide pelo número de pessoas e não pode, o valor por pessoa não pode ultrapassar um salário mínimo. E no transporte municipal, dentro das cidades, o ônibus lá que você pega, o metrô, quem tem direito ao passe livre? Bom, isso cada prefeitura vai determinar através de uma legislação específica. Então, assim, em tese, não são todas as pessoas com deficiência, vai depender da renda, mas você tem que consultar aí o município onde você reside, tá? E a lei também garante prioridade e segurança no embarque e desembarque das pessoas com deficiência, tá? Só que nas viagens que eu fiz de avião, que faz tempo que eu não faço por conta da pandemia, mas enfim, eu percebo que as pessoas com deficiência sempre desembarcam por último, apesar da lei dizer o contrário. Aí eu fui pesquisar por que isso acontece. E eu descobri que nas resoluções da ANAC está escrito que a pessoa com deficiência deve desembarcar por último. Aí eu questionei a ANAC e a assessoria de imprensa deles me informou que, em primeiro lugar, as resoluções da ANAC são anteriores à LBI, o que não é justificativo, porque você deve ter visto no meu vídeo sobre hierarquia das leis, que eu expliquei que lei posterior revoga anterior, e além do mais, pela regra de hierarquia, a lei está acima de qualquer resolução ou portaria, que são normas infralegais, tá? E também eu expliquei sobre a questão da prioridade em 2 outros vídeos que você também pode rever aqui, que eu não vou falar novamente para não me tornar repetitiva aqui para quem já viu, tá bom? Além do mais, a assessoria de imprensa também falou da ANAC, né, que o desembarque deve ser feito com prioridade de acordo com normas técnicas e, segundo a ANAC, essas normas técnicas compreendem questões de segurança. Tá, eu não sei no que implicaria falta de segurança você dar a prioridade que as pessoas com deficiência têm direito por lei em desembarcar primeiro, se a aeronave está no solo. De toda sorte, o artigo 18 da resolução mais recente sobre o assunto da ANAC, que é a 280, diz que as pessoas com deficiência vão desembarcar por último, salvo se o tempo de conexão ou outra circunstância justificar. Eu acho que aqui cabe o meu caso, porque como eu viajo com cão-guia, eu sempre peço para desembarcar antes, apesar de não ser, na maioria das vezes, atendida, por causa do cão-guia. Porque ele fica muito tempo sem ir ao banheiro, ele fica se segurando, porque ele é um cachorro educado, e eu não acho justo mantê-lo por mais tempo do que o necessário, sem ter o direito de fazer as necessidades. Eu acho uma crueldade, na verdade. Então eu sempre bato o pé para descer por primeiro, só que complicado, né? E a pessoa que viaja com cão-guia nos aviões, ela também tem direito a sentar no assento que tiver espaço extra, tá? E a passagem para o acompanhante? Tem algumas companhias que chamam de FREMEC. As empresas aéreas, como é que funciona? Quem que tem direito ao desconto de 80% na passagem de avião? A resolução 280 da ANAC prevê 3 situações. As pessoas que viajam de maca ou incubadora, as pessoas que não têm condições de compreender as instruções de segurança e as pessoas que não conseguem atender às suas necessidades fisiológicas sozinhas. Então, para essas pessoas, as companhias aéreas ou devem oferecer um acompanhante ou devem oferecer
um desconto de 80% na passagem do seu acompanhante. Só que eu tenho percebido que as companhias aéreas aqui no Brasil, elas tendem a conceder esse desconto para outros casos de pessoas com deficiência. Então eu sugiro que, se você tem uma deficiência, mesmo que você não esteja contemplado nessas situações que eu citei, que você contacte a companhia aérea e veja se você tem direito ao desconto para o seu acompanhante. Mas lembrando que é uma liberalidade da companhia, porque os únicos casos previstos em norma são os que eu citei aqui, tá? E aproveitando, o pessoal da ANAC me deixou aqui 2 sites que eu coloquei aqui na descrição do vídeo para você consultar os seus direitos em voo e também poder fazer suas reclamações. Só que eles pediram que primeiro vocês sempre contatem a empresa aérea para depois entrar nesse site. Táxi. Que direito que as pessoas têm no táxi? 10% da frota das empresas de táxi tem que ser acessíveis e não pode cobrar tarifa a mais da pessoa com deficiência para usufruir do táxi. Locadoras. As locadoras de veículo têm que ter, a cada 20 veículos, um tem que ser adaptado para a pessoa com deficiência física. Lembrando que a pessoa com deficiência física, ela precisa fazer todos os comandos do carro com a mão, né? Estacionamento. Os estacionamentos e as vias públicas devem ter 2% das vagas reservadas às pessoas com deficiência. E esses locais têm que ser próximos ao acesso a pedestres. Não adianta você colocar essas vagas, por exemplo, num estacionamento lá longe, do outro lado, que ele tem que atravessar o estacionamento inteiro para chegar na porta. Então a lei é bem clara nisso. Só que, para fazer jus a esse direito, a pessoa tem que portar uma credencial que é feita pela Secretaria Municipal de Trânsito. E essa credencial é válida em todo o território nacional. Lembrando que estacionar nessas vagas sem a credencial é infração grave, sujeita a multa, remoção do veículo e 5 pontos na carteira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, é muito importante para mim, tá? E eu também estou nas redes sociais. No Twitter eu sempre estou postando, no @halotem, eu sempre estou postando mais informações, notícias que eu julgo relevante. Também falo, às vezes eu dou dica de filmes, ultimamente eu ando meio sem tempo, mas no Facebook eu publico de vez em quando também, tá bom? É Daniele Halotem no Facebook e no Instagram é Daniele Halotem também, tá bom? Obrigada. Daniele Halotem, falando sobre direito.